Pai do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 26, que diz: Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nós estamos diante da passagem onde Paulo ele vai estar falando sobre a unidade e diversidade no corpo, né? A unidade do membro do corpo. Eu vejo que Paulo ele ainda está tratando com a igreja de Corinto, né, o que estava já acontecendo sobre as divisões que haviam entre eles, sobre as confusões que estavam acontecendo, um dizendo que é de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo, outro de Cristo. Paulo ele falou das dissensões na ceia do Senhor, enquanto eles estavam sentando à mesa para cear, né? Paulo ele vem falando sobre os dons espirituais, muitos estavam se sentindo, né, que eram super poderosos, poderia, né, tratar, fazer do seu jeito, utilizando os dons, né, com a finalidade própria. Então, Paulo ele continua dizendo, isso quando chega aqui no capítulo de número 12, no versículo 12, a partir do versículo 12, Paulo ele vai falar sobre essa unidade do corpo de Cristo, sobre a importância da igreja estar unida, estar todos juntos num só propósito, num só espírito. Ele começa dizendo, ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Paulo está dizendo que o corpo humano, né, ele é composto por vários membros. E ele, por ser composto por vários membros, né, mesmo assim, ele é um só corpo, porque todos os membros ele depende, né, da funcionalidade, cada um depende da funcionalidade dos outros membros. E ele vai dizer que a igreja de Cristo é dessa forma, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, ali está bem claro, nesse capítulo, no versículo 13, que eles estavam divididos, né, entre grupos, judeus, gregos, escravos, eles que eram livres, e todos, Paulo vai dizer que todos nós, né, foi dado beber de um só Espírito. Versículo 14 ele diz, portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixei de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Quando Paulo ele diz isso, ele está dizendo da importância da unidade, a importância de cada um que está no corpo exercer ali a sua função, de cada um que está no corpo, né, fazer a sua parte. Não adianta aquele que é pé, né, não querer fazer a sua, não querer, ele diz no versículo 15, se o pé disser porque não sou mão, não pertence ao corpo. Não importa qual seja, seja o pé ou seja a mão, todos fazem parte do corpo. Seja o pastor, seja uma criança, todos fazem parte do corpo de Cristo. Se o outro também achar porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Então, todos os membros do corpo de Cristo, eles são importantes.
Eles são importantes porque Deus colocou ali. E Deus colocou os membros segundo a sua vontade. E colocou a função para cada um, né, ali exercer segundo a sua vontade. Todos que estão na igreja estão servindo ao Senhor, está ali segundo a vontade de Deus. E Deus pôs cada um dentro da sua responsabilidade, do seu chamado, dando os seus dons, colocando uns como apóstolos, outros como os profetas, outros como doutores, outros como os pastores. E assim o Senhor colocou, ele diz no versículo 19: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Então Paulo está dizendo que os membros que são os menores, os que parecem não ter a sua importância, aqueles que parecem ser o menor no corpo, né? Pode ser um dedinho, a ponta de um dedinho do pé, né? Mas ela ajuda, ela faz parte do corpo. E sem esse dedinho, podemos dizer que o corpo perde o equilíbrio. Então, menor que seja o membro do corpo, menor que seja aquele que está na casa do Senhor, ele é importante para o Senhor. Ele é importante para o Senhor. E nós devemos honrá-lo também. Igual os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. No versículo 24, ele diz: já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Então, nós vamos ver que, ao passo que os membros mais, apresentados não têm necessidade disso, mas Deus ele formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidados um com os outros. Então, esse cuidado de um para com o outro, isso é bíblico, de um cuidar do outro. E saber que todos trabalham no mesmo espírito. Não pode haver divisão na igreja de Cristo. Todos foram dados de beber, de um só espírito. Não tem como estar realmente unido no corpo, ou separar um membro do corpo e dizer que ele é indecoroso, dizer que ele não serve. Porque todos nós fomos batizados por um só espírito para ser um só corpo. Que é judeu, grego, que é escravo, que é livre. Todos nós foi dado beber de um só espírito. E o corpo ele não é constituído de um só membro. A igreja de Cristo ela não é constituída de um só membro. Não é só um que faz, são todos que participam. Todos têm a oportunidade, devem ter a oportunidade de trabalhar para o Senhor. E não importa o que antes a pessoa fazia, importa que o nome do Senhor seja glorificado e que a gente não venha mutilar, não venha colocar de lado aquele membro do corpo, dizendo que ele não serve. Assim na igreja, diz no versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres. Os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas.
Ele diz no versículo 29, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Então Paulo está dizendo aqui que cada um no corpo tem a sua função. Seja o profeta, seja o, o apóstolo, né? Seja aquele que tem os dons de curar, de prestar ajuda, todos são importantes. Porque nem todos não façam isso. Paulo, quando ele fala, ele deixa bem claro que os 5 ministérios na igreja, ela precisa funcionar. A igreja precisa ter um profeta, a igreja precisa ter um pastor, precisa ter um mestre, precisa ter um evangelista, a igreja precisa ter o apóstolo. A igreja ela precisa ser funcional. E ela só é funcional quando todos os membros estão ligados no corpo. Quando ninguém está sendo colocado de fora, ninguém está sendo colocado de lado. Mas quando todos estão funcionando em unidade, todos estão trabalhando junto, e assim o Senhor vai operar. Paulo ele vai dizer que se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Todos em unidade. A unidade do corpo. Quando alguém se alegra, todos se alegram. Quando chora, todos choram. E essa é a importância. A igreja de Cristo ela precisa dar esse exemplo. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é o nosso papel de servo do Senhor. E quando ele fala que Deus deu ali a cada um, né? Ele deu a cada um dons, ele deu a cada um ministérios, para que possam exercer e não ser maior nem menor do que ninguém. Porque mais aquele que é mais honrado, aquele membro que é mais utilizado, ele não é maior e nem melhor do que aquele membro que é menor no corpo. Ele diz no versículo 31, entretanto, busquem com dedicações os melhores dons. Nós possamos buscar com dedicação, buscar o Senhor, pedindo que Ele venha nos dar sabedoria para que possamos estar unidos e entender a diversidade que há no meio da igreja, e saber a necessidade da unidade, de estar unido em Cristo Jesus, de ser realmente membro, de estar conectado realmente com o Senhor Jesus. E nesse dia você fique com essa palavra, para que você venha se sentir como membro do corpo de Cristo e pedir ao Senhor que aumente teu amor por aquele membro, por aquele que faz parte do corpo de Cristo, para que assim nós possamos se alegrar com o que se alegra e chorar com os que choram. E nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.